Importante a gravação também. Bom, minha gente, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Estamos aqui no sábado de manhã, né? Eu não sei onde vocês estão, mas aqui em Porto Alegre está absolutamente ensolarado, um dia lindo. Mas vamos conversar sobre o Machu Picchu, que também é um lugar ensolarado e lindo, né? A ideia dessa conversa, assim, dessa aula aberta, digamos, sobre o Machu Picchu é porque é difícil se preparar para visitar o Machu Picchu, para visitar o Peru. Eu noto que muita gente que nos procura com interesse nas nossas viagens, às vezes não tem a menor ideia de como é que funciona essa questão, né? E o Machu Picchu ele é muito celebrado, ele é muito vendido como um destino, e aí dá uma falsa impressão assim, para as pessoas de que é muito simples chegar lá, né? Eu já recebi algumas pessoas assim que viram uma promoção de passagem, compraram para o Peru, e aí, à medida que a viagem foi se aproximando, a pessoa percebeu que ela não sabia nada do que estava rolando, assim, tipo, como que eu vou ir pro Machu Picchu. Deixa eu só retomar aqui a apresentação. E então a gente resolveu fazer essa aula um pouco por conta disso. É uma aula que a gente normalmente, seja bem-vinda, Michele. É uma aula que a gente normalmente faz para quem já está inscrito na viagem, mas a gente resolveu adiantar um pouquinho ela dessa vez para poder compartilhar um pouco desses conhecimentos assim sobre o Machu Picchu, né? E então a gente chamou a aula assim, né, de Desvendando o Machu Picchu para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona, tá? Como visitar o Machu Picchu. Eu queria começar, na verdade, conversando um pouquinho com vocês sobre o que é, né, o Machu Picchu, o que se sabe sobre, onde está, tá? Então, assim, o material que eu coloquei aqui, a maior parte está nesse livro, chama Apresentando el Peru, que estava aqui comigo, agora sumiu, que é um dos livros que eu mais gosto com relação ao Machu Picchu, porque ele é muito completo sobre o Machu Picchu, mas ele também apresenta todo o Peru, outras regiões do Peru, e o Peru é um país muito diverso, né? O Machu Picchu ele está numa região de Cordilheira dos Andes, de uma mata tropical, mas o Peru, por conta da cordilheira, tem muitos biomas, né? Então, o Peru ele tem condições assim climáticas, né, muito diferentes do que é o Machu Picchu. O Machu Picchu é um extrato do Peru. E esse livro ele é bem completo, assim, bem interessante, e eu gosto muito dele. Quando a gente vai lá para o Peru, eu sempre indico para as pessoas que quiserem comprar. Ele tem até versão em português hoje em dia. Esse que eu tenho é versão em espanhol ainda, que eu comprei na primeira vez que eu fui para o Peru em 2015. E desde então ele tem sido meu guia, assim, e cada vez mais tem sido publicado em vários idiomas. Então, hoje o que vocês vão ver, muito do que vocês vão ver está dentro desse livro, tá, gente? Então, aqui apresentando um pouquinho para vocês do Peru, né? A gente está na América Latina, o Peru é esse país aqui que está circuladinho no mapa, né? O que hoje é o Peru já foi um pouco maior do que isso, né? A gente teve um momento ali de guerra com o Chile, que conquistou uma parte do que hoje é o Peru. Então, isso é o que hoje são os limites do Peru. A gente tem a capital do Peru aqui em Lima, e a gente tem uma costa extensa no Peru, e que notem só pela cor aqui do mapa, a gente já consegue perceber que ela é bem mais desértica, né? E o meio do Peru aqui a gente tem a Cordilheira dos Andes, que acaba separando, então, essa parte mais desértica da costa com essa parte já da floresta amazônica, né? E o norte do Peru tem muita floresta amazônica, tem muitas cidades interessantes que a gente só consegue chegar de avião, ou muitos dias de barco, assim. Então, é um país realmente muito, muito interessante, muito diverso. O Machu Picchu está ali onde eu coloquei esse pin, então ele não está na cidade de Cusco. Aqui pode parecer que está muito próximo a Cusco, então Barbada, pego meu voo para Cusco, chego no Machu Picchu em 2 toques, mas as coisas não são tão simples assim, né? Então, dando uma aproximadinha, aqui a gente tem a cidade de Cusco, e, na verdade, o Machu Picchu, ele está aqui onde a gente, no mapa, né, encontra esse Machu Picchu Pueblo, né? Na verdade, essa cidade do Machu Picchu se chama Águas Calientes, né? O Machu Picchu, ele acaba sendo tão celebrado, todo mundo quer tanto ir para lá, que até o Google Maps acaba ignorando que o nome da cidade é Águas Calientes e coloca como Machu Picchu Pueblo. Mas, então, para visitar o Machu Picchu, a gente tem que chegar nessa cidade de Águas Calientes para daí poder visitar o santuário histórico de Machu Picchu. E nota, então, que não é próximo a Cusco, a gente está numa região completamente montanhosa, com muitos vales de rios, né, e muito sobe e desce. Então, é uma região super escarpada, as próprias estradas para chegar de um ponto a outro tem que subir montanha, descer montanha, né? Em Cusco a gente está numa altitude de 3.800 metros com relação ao nível do mar, né?
o que pode ser um pouco incômodo quando a gente está viajando, né? Para quem nunca viajou para um lugar de altitude, a altitude ela tem vários efeitos no nosso corpo, então pode causar um certo mal-estar, né? Que a gente chama de um mal de altura em espanhol, né? Sofrer do mal de altura. E em Quechua, que é um dos idiomas do Peru, né? O Peru até hoje fala o espanhol, que veio com os colonizadores, mas também tem como idioma oficial o Quechua, que é o idioma desde antes dos colonizadores, né? E em Quechua, então, esse mal de altura se chama sorote. Então, é uma coisa muito comum. Quando a gente viaja para lá, a gente sentir esse desconforto, esse incômodo, que na verdade não é horrível, assim, né? Mas é o nosso corpo tentando se adaptar à questão da falta da menor disponibilidade de oxigênio no ar, né? Então a gente está no nível do mar ou até ali uns 2.000 metros de altura, a gente tem bastante disponibilidade de oxigênio, nosso corpo está acostumado com isso. Quando passa dos 2.000, 2.500 metros, a gente começa a notar que tem menos oxigênio. E não é uma sensação assim de afogamento, né? Eu antes de ir para esses lugares sempre pensava, nossa, deve ficar tipo tentando respirar, né? Mas não é isso, não é que falte o ar para entrar no pulmão, né? Simplesmente tem menos oxigênio, então o pulmão capta menos oxigênio, consegue oxigenar menos o sangue, e aí acaba a gente se sentindo um pouco mais letárgico, né? Um pouco mais devagar, um pouco mais cansado. É comum sentir sintomas assim de taquicardia, né? O coração ele acaba acelerando porque ele tem que passar o sangue mais rápido, porque tem menos oxigênio. E isso é uma coisa meio incômoda, né? Então, são sintomas mais ou menos assim. Quem tem a tendência a baixar a pressão pode baixar. Quem tem tendência a aumentar a pressão pode aumentar. Então, a pressão, principalmente a pressão arterial, é o principal cuidado que a gente tem que ter com relação ao mal de altura, tá? Então, isso já pensando numa preparação para a viagem é bem interessante. E Cusco, a gente está em 3.800 metros de altura, é uma alturinha chata. Admito que demora um dia, assim, para a gente se acostumar, mas também passa. E aí depois a gente, quando chega lá em Aguascalientes, que é a cidade do Machu Picchu, a gente já baixa um pouco para 2.400, 2.500 metros de altura, então já chega num ponto assim bem mais agradável para visitar o Machu Picchu. E o próprio Machu Picchu está ali numa altura um pouco abaixo de 3.000 metros, né? Depende um pouco dos caminhos que a gente faz lá dentro, mas entre 2.600, 2.800 mil metros de altura. Então é um lugar tranquilo de visitar, principalmente como a gente é obrigado a passar por Cusco antes de ir para lá, a gente acaba se acostumando com a altitude de Cusco e quando chega no Machu Picchu, essa questão já está resolvida. Mas então, para vocês terem uma noção, né, desse trajeto, e aqui é uma região de muitas montanhas, então aqui a gente vê as marcas, né, das montanhas, Pachatusan, a Salcantay, que é muito famosa, e aí essas montanhas para os incas, né, eram sagradas. Então a gente chama essa região toda aqui do Vale Sagrado dos Incas, né? Porque para os incas as regiões, as montanhas eram sagradas para eles, né? Acho que é interessante a gente se aproximar desse mapa, mas antes disso entender um pouquinho da onde a gente vai estar visitando, né? Então essa é a Cordilheira dos Andes, né? Essa é um exemplo assim do que a gente enxerga por lá, esses vales com rios entre a cordilheira e diversas montanhas, né? Em alguns momentos mais nevadas, principalmente quando o pico está acima de 5.000 metros de altura e montanhas assim pedregosas, né? E o que é, então, a Cordilheira dos Andes, gente? Aqui eu trouxe esse esqueminha para mostrar para vocês que a gente tem duas placas tectônicas, que é a placa Sudamérica e a placa Nazca, e elas, ao longo de bilhões e bilhões de anos, né, foram se chocando uma com a outra, criando terremotos, e a Cordilheira dos Andes foi subindo, né, e foi se formando. Então, assim, cada terremoto se estima que pode aumentar em milímetros, né, às vezes um poucos centímetros a cordilheira, né, ela pode se deslocar e subir. Então, imaginem quantos anos demorou, né, para a cordilheira subir. E a gente vê no Peru, principalmente, alguns locais que hoje são bem altos, assim, de quase 1.000 metros de altura, que se encontram vestígios de crustáceos, de animais marinhos. Então, a gente tem condições de saber que um dia essa parte que hoje é Cordilheira dos Andes, né, e pré-Cordilheira dos Andes, esteve embaixo do mar, né? Então, são evidências que a gente tem de que realmente essa terra toda foi subindo, né, em direção do mar. A Camila que escreveu, eu não sei o que alguém está escrevendo aqui. Mas sim, se alguém quiser fazer perguntas, podem fazer perguntas. Então, é bem interessante que a Cordilheira dos Andes ela tem uma condição vulcânica,
né? Então tem muitos vulcões em atividade, assim, não que tenha erupções muito horríveis, né? Mas às vezes acontece ter erupções e a gente vê uma fumaça, né, de cima das montanhas. Mas assim, é bem interessante essa questão que a gente não tem no Brasil, né? No Brasil, a gente está todo o nosso país está dentro de uma placa tectônica, então a gente não tem terremotos, que é muito comum no Chile, no Peru, e a gente não tem também as montanhas, né, com a cordilheira. Então, eu acho que é bem interessante a gente já se aproximar pensando um pouquinho nisso, né? E a cordilheira, gente, ela faz uma camada muito interessante de proteção desse lado do Oceano Pacífico com relação ao Oceano Atlântico. Então, é bem interessante quando a gente começa a pensar nos biomas, que se não existisse a Cordilheira dos Andes, que de certa forma protege a gente desse deserto, né? Quando a gente vê aqui a imagem do Peru, a gente entende melhor, né? A Cordilheira dos Andes, ela nos protege desse deserto do mar. Provavelmente a floresta amazônica não existiria. Tem vários estudos muito interessantes sobre isso. Então, a cordilheira é um lugar muito interessante de a gente visitar também, pensando na formação do nosso planeta, né? E o que existia na Cordilheira dos Andes, então, antes do Machu Picchu, né? Então, começar um pouquinho antes, assim. Antes de chegarem os colonizadores na América Latina, a gente tinha várias culturas aqui na América Latina, né? E na região andina, foram muitas. Então, hoje em dia, a gente separa esse que a gente chama de passado andino em 7 etapas, tá? E aí, cada etapa tem um marco, né? Que marca a evolução, digamos, daquela sociedade e que acaba mudando um pouco as conjunturas sociais, né? Então, para vocês entenderem, assim, a questão da adaptação do homem andino, depois aparece a cerâmica, aí tem uma expansão cultural, aí tem desenvolvimento de tendências regionais, né? Então, e aí aqui tem os nomes ó, de cada uma das etnias que existiam naquela época. Então, assim, quando a gente fala, é porque o Machu Picchu está lá e era o Império Inca, isso é uma redução muito grande do que é a cultura local ali onde a gente vai estar visitando, tá? Então, eu acho que é bem interessante a gente já se aproximar pensando um pouco nisso. E lá no Peru, a gente consegue visitar um pouco sobre cada uma dessas culturas de antes dos Incas, né? Então, aqui, por exemplo, essa foto do Museu Municipal Pré-Hispânico, em Lima, que é uma visita super interessante para a gente ir se aproximando antes de chegar no Machu Picchu, antes de chegar em Cusco, do que foi esse grande império, né? E do que eram as culturas anteriores que foram trazendo para esse império também os seus conhecimentos, tá? Então, o que era, gente? A gente fala de Império Inca, mas, na verdade, o império que existia ali antes dos colonizadores chegar, imediatamente antes, era o Tawantinsuyo, né? Que significa todos os suyos, né? Então, seriam os 4 suyos. E suyos, na verdade, são 4 regiões que existiam ali naquela parte do planeta, né? Então, a gente tinha o Antisuyo, o Chinchaysuyo, o Cola-suyo e o Conti-suyo, né? Aqui tem um esquema da divisão territorial, então, a partir de Cusco para o norte, a gente tem o Antisuyo, a partir de Cusco para o oeste, Chinchaysuyo, para o leste, Cola-suyo, e para o sul, o Conti-suyo. O Tawantinsuyo, gente, é um império que é o que a gente diz, quando a gente diz Império Inca, na verdade, a gente quer dizer o Império do Tawantinsuyo, porque o soberano do Tawantinsuyo era o Inca, né? Então, essa imagem aqui até é na cidadezinha ali de Águas Calientes, né, perto do Machu Picchu, que mostra o Pachacútec, que foi um dos Incas. Então, quando a gente diz os Incas, na verdade, o Inca era o soberano do Império Tawantinsuyo, e abaixo dele tinha uma casta de nobreza, e depois tinha as pessoas mais comuns, né, do povo. Então, não era todo mundo que era Inca. Eu acho que é importante entender que o Inca era o soberano desse império, tá? E quem nos conta sobre isso, tem vários cronistas dessa época que acabam nos contando um pouco sobre isso, que chegou até hoje. O que acontece? O Tawantinsuyo, no Tawantinsuyo, o pessoal falava Quechua e outros idiomas indígenas também ali da região, tá? Mas no Quechua não existe escrita, né? Hoje existe, mas na época não existia uma forma de escrita. Então, não se tem, além da oralidade, não se tem como saber quase nada sobre o Tawantinsuyo e sobre os Incas. Quem começou a escrever sobre eles foi a partir da chegada dos espanhóis, e aí teve algumas vertentes de cronistas, né? Teve tanto espanhóis que escreviam sobre a população local, né? Assim como a gente teve aqui no Brasil, com as cartas de Caminha, por exemplo, e que daí a gente vê que é um aspecto completamente colonialista daquele povo, sem entender nada da cultura daquele povo, né, descrevendo hábitos e supondo, às vezes,
questões, e aí a gente tem também que começa a surgir a miscigenação desses povos, né? Então a gente tem uma das técnicas que foram usadas pelos espanhóis para conquistar o Império do Tahuantinsuyo foi também miscigenar o povo, né? E isso foi muito forte naquela época. Então começam a surgir pessoas que são descendentes dos Quechua, que começam a estudar o espanhol e começam a poder escrever e contar essas histórias da oralidade, né? E eu acho que, nesse sentido, o livro mais importante dessa época é o Nova Crônica e Bom Governo, que é do Felipe Guamán Poma de Ayala, que foi escrito, o Felipe viveu entre 1556 e 1644, e esse livro foi escrito pelo Felipe para enviar para a coroa espanhola, contando um pouco do que acontecia aqui na América Latina e buscando um governo melhor para a população local, né? Ele era uma pessoa mestiça, uma pessoa filha de espanhóis com locais, então ele conhecia bastante do povo. E é bem interessante porque daí esse livro ele é feito todo ilustrado. Então aqui eu trouxe 2 páginas para vocês verem, mas ele faz através dessas ilustrações, ele demonstra muitas coisas dos rituais, que eram das vestimentas que se usava. Então é um dos vestígios mais fortes que a gente tem hoje para saber como que se comportavam as pessoas no Império do Tahuantinsuyo e os Incas, é esse livro, tá? Então, se vocês quiserem dar uma pesquisada sobre, acho bem interessante. Uma das coisas, por exemplo, que eu acho bem interessante é que a gente fala sempre Império Inca, né? Porque Inca era o soberano desse império, então, como o Manco Cápac, o Pachacútec, né? A gente tem vários soberanos, mas também tinha o papel da coia, e isso é uma coisa bem interessante que hoje em dia a gente tem uma visão muito mais decolonial, né? Sobre o que eram as populações que a gente tinha aqui na América pré-hispânica, que a gente chama antes da chegada dos espanhóis, e se entende hoje que, na verdade, o Império era comandado pelo Inca e pela Coia, né? Eram 2 pessoas, um homem e uma mulher, e isso é muito forte na cultura andina, né? A dualidade, então, eles acreditam que a dualidade é muito importante para manter o equilíbrio das coisas, então, muito comum que a gente tivesse esse papel da mulher também dentro da sociedade. E o que acontece? Os primeiros cronistas que escreviam sobre o Império, eles nem mencionavam a coia, né? Os cronistas espanhóis, quando se comunicavam com o governo espanhol, a gente vê que existe um apagamento nas cartas que eram escritas e tudo era mencionado do que era acordado com o Inca, né? E nunca com a coia. Então, esse apagamento aconteceu e hoje em dia se tenta entender um pouco mais qual era o papel das mulheres, né, dentro da sociedade, mas a coia, ela, além de ter o papel de governante, muitas vezes de militar também, ela tinha um papel muito forte espiritual, né? E nessa viagem do Peru, a gente se aproxima muito da cultura andina, então acho bem interessante aqui, por exemplo, tem a bandeira, né, do Tahuantinsuyo, que é baseada no arco-íris, então os andinos, eles tinham várias divindades, e essas divindades podia ser as estrelas, os raios, a chuva, a água, né, e uma delas era o arco-íris, muito entendendo que o arco-íris ele é o que conecta todos os 3 mundos andinos, né? Os andinos eles tinham os 3 mundos que eram conectados pelos 3 animais sagrados, então isso dando um resumo bem resumido, né, minha gente? Mas assim, os animais sagrados dos andinos são a serpente que controla o submundo, né, ou o mundo terreno, o mundo subterrâneo. Depois a gente tem o puma, que controla o mundo terreno, né, que é o agora, o mundo em que vivemos, e o condor, que é o animal que controla os céus, né? O condor é o maior animal que existe voador aqui na América Latina, ele chega a ter 3,60 metros quando abre, né, as asas, e ele voa ali pela região da Cordilheira dos Andes, então ele era o considerado sagrado, né, um animal que controlava os céus. E nesse sentido, para os incas era muito importante o arco-íris, porque o arco-íris ele conecta os 3 mundos, né? Ele parte do chão e vai até o céu, e ele é feito de água, né? Para existir o arco-íris tem que existir água, e a água também era uma divindade. Então isso é bem interessante, assim, isso é uma coisa bem legal da gente visitar o Peru, porque a gente vai se aproximando dessas culturas e vai entendendo um pouco mais a maneira de pensamento, né? Aqui na direita eu coloquei para vocês verem, por exemplo, algumas simbologias, né? Uma simbologia que eu gosto muito do Império do Tahuantinsuyo, a Chacana, que é também chamada Cruz Andina ou Cruz Inca, e ela tem muitos significados, assim, e a gente vê muito a Chacana em vários lugares, assim, das cidades que a gente visita por lá, e ela representa, por exemplo, os 4 suyos, né, um em cada lado, e depois algumas divindades, né, então é bem interessante. Um legado que a gente tem hoje do Império Inca, que são as batatas, né, e eu acho que isso é uma coisa bem interessante também da gente falar, porque
essa condição da Cordilheira dos Andes de ser tão vasta nos dá a possibilidade de ter muitos climas nela, né? Então, a partir do momento que vai subindo um pouco de altitude, tu vai tendo condições climáticas diferentes, de umidade diferente, de insolação diferente. Então, os incas, eles usaram isso em seu benefício para cultivar vários tipos de alimentos, e um deles foi a batata, né? Então, no Peru, hoje, a gente tem mais de 3.200 espécies de batata, e isso não é uma coisa que aconteceu, né? Assim, nossa, aquela região ali tem muita batata. Na verdade, durante o Império do Tawantinsuyo, se existiam lugares como o sítio arqueológico de Morai, que é um sítio que a gente visita também na visita ao Peru, que eram lugares de experimentação agrícola, né? Então, eu acho que é bem interessante, sim, a gente se aproximar dessa cultura e ver o legado que nos deixou, porque essa quantidade, essa exorbitância de batatas, era uma maneira que os incas foram cultivando ao longo de muitos anos, enxertando uma espécie com a outra, em condições diferentes, né? Subindo, por exemplo, aqui em Moraio, o que eles faziam? Eles precisavam que a batata, gente, fosse o mais resistente possível, porque era a base da alimentação, né? Então, para manter o império tão grande e conseguir que a população não morresse de inanição, de fome, nos períodos de seca, nos períodos difíceis, se tinha que ter alimentos que pudessem ser cultivados tanto no momento de abundância de água quanto de falta de água, né? Então, a gente vê que lá em Morai, eles iam aprendendo a fazer a batata, por exemplo, aqui embaixo, onde tinha uma condição melhor de umidade, a partir do momento que ela sobrevive bem num andar, ela passa para o outro, vai passando para o outro, vai passando para o outro, até que chegar aqui em cima a gente já não tem nem a mesma espécie de batata que a gente estava plantando lá embaixo, né? Então, essa diversidade ela foi cultivada e é um legado dos incas, né? Hoje a gente, quando vai no supermercado, muitas vezes está escrito batata inglesa, porque, na verdade, quando chegaram os colonizadores aqui, levaram a batata para a Europa, ela também se adaptou lá, porque, afinal de contas, os incas tinham feito um ótimo trabalho, e aí, no final das contas, ela acabou, hoje em dia, sendo apropriada culturalmente, né? Mas é um legado do Império do Tawantinsuyo para a gente até hoje, assim, só para trazer um exemplo mesmo. Então, em 1527, chega naquela região onde hoje é o Peru esse moço, o seu Francisco Pizarro Gonçalves, né, que viveu de 1476 a 1541 e que foi mandado pela coroa espanhola para cá, para ocupar esse território que, depois do Tratado ali de Tordesilhas, era da coroa espanhola, né? Então, ele chega onde hoje é o Peru em 1527, se estabelece onde hoje é Lima, né? Por quê? Porque em Lima a gente tinha condições de fazer um bom porto. A primeira questão para os espanhóis era essa conexão com a metrópole, né? E a partir dali vai expandindo o território, tá? Aqui eu trouxe para vocês, para a gente dar uma olhadinha no que são as sucessões incas, né? Então, o Império do Tawantinsuyo, ele foi formado a partir do século XIII, aqui dá para ver, né? Que começa, assim, mas ainda é uma fase muito local, ali, muito em Cusco, e aí tem essa fase de expansão muito forte em 1438. Então, o que a gente chama de Império Inca, que é o Império do Tawantinsuyo, hoje a gente está falando muito dessa fase de expansão, que é a fase que foi mais forte, onde realmente se expandiu muito, onde chegou no máximo do seu território, e que era como estava, né, o território quando chegaram os espanhóis, né? E aí depois a gente vê que o Império Inca ele não acabou quando os espanhóis chegaram abruptamente, né? Então o Pizarro chegou em 1527 e notem que a gente tem ainda os incas até 1572, né? Lembrando então que o Inca é o soberano do povo Quechua, né? E do Tawantinsuyo. Então aqui a gente vê que tem uma fase colonial também, onde esses últimos soberanos, os últimos incas, eles eram na verdade indicados, né, pela coroa espanhola. Então foram se fazendo vários arranjos, né? Teve alguns incas que eram filhos mestiços de espanhóis. Então tudo isso para controlar a população local, né? Não foi assim um processo como a gente às vezes imagina, chegaram ali, teve uma guerra, mataram todo mundo e os espanhóis seguiram a sua vida, né? Foi muito mais complexo do que isso. E os próprios incas, gente, eles tinham já uma maneira de expandir o seu império que era através da apropriação cultural, né, da miscigenação cultural. Eles não chegaram a ter o tamanho do Tawantinsuyo que tinha, simplesmente conquistando terras e matando, né, outras culturas. Na verdade, eles se apropriavam de várias culturas. Então, dependendo do lugar onde a gente está, que um dia foi o Tawantinsuyo, é muito diferente. Por isso que tem os 4 suyos também, né? Cada um daqueles 4 suyos é muito diferente, tem culturas diferentes. Então, isso é bem interessante também quando a gente faz uma visita lá no Peru. Aqui, ficou meio ruim essa imagem. Aqui, então, só para vocês entenderem, né, quando chega o Pizarro na América Latina, se estabelece, então, aqui em Lima,
e se cria esse vice-reinado do Peru, né? Então, a gente tem o reino da Espanha, e aqui na colônia a gente tem um vice-reino, né? Essa é a organização primária que a gente tem aqui na América Latina, que funciona até 1776. O que acontece em 1776, né? A gente começa a ter os movimentos de independência das colônias, principalmente em 4 de julho de 76, a Declaração da Independência dos Estados Unidos, né? Apesar de não ser super aceita imediatamente, mas foi um movimento já de independência da América, e isso acaba influenciando também outros lugares, né? E o que acontece, gente? A gente tinha aqui nesse período, notem que já estavam os espanhóis aqui há mais de 200 anos. Então, aqui a gente tinha uma população muito miscigenada, mas tinha também muitas pessoas que vieram da Espanha, se estabeleceram aqui na América, e que tinham a sua linhagem, né, de sangue espanhol dentro da América. E essas pessoas, que eram a elite aqui na América Latina, elas ficavam muito incomodadas, que elas perceberam que elas não eram tratadas como iguais, né, pelos europeus. Então, elas, apesar de serem espanhóis, filhos de espanhóis, chegou um ponto que eles perceberam que, mas quando eu vou para a Espanha de novo, ninguém me olha com cara de espanhol, né, eu sou outra coisa. Então, essas elites locais começam a se organizar, né, para conseguir cada vez mais independência da Espanha, muito por conta de interesses econômicos, né? Porque a Espanha, sendo o reino, e aqui a gente tendo vice-reino, tinha um controle muito grande do que podia ser produzido, exportado, muita taxa sobre as exportações. Então, não era interesse da elite local continuar sendo vice-reino, porque não tinha esse reconhecimento, né, da sua estirpe, digamos, e não tinha ganhos econômicos, né? Muito pelo contrário, eram perdas econômicas. Então, em 1776, visando, assim, não deixar não perder a América Espanhola, né? O governo espanhol diz, bom, vamos então dividir os vice-reinados e vamos dar um pouco mais de autonomia política para eles, né? Então, a partir de 76, a gente tem o vice-reinado do Peru e se cria o vice-reinado do Rio da Prata, com uma capital lá em Buenos Aires, tá? E isso perdurou até 1816, que daí foi realmente quando não se conseguiu mais conter os movimentos de independência dos países da América Latina, né? Então, essa aqui foi uma primeira tentativa, digamos assim, dos espanhóis de não perder todo o território que eles tinham aqui, mas realmente era inevitável. Notem que, então, 40 anos depois, né, da criação do vice-reinado do Rio da Prata, eles acabaram perdendo já, né, muitas áreas. E é bem interessante, gente, porque o que acontece? Quando os espanhóis vêm para cá, o interesse deles, na verdade, é esse ponto aqui no meio, que é Potosí, né, que aqui está péssimo de ler, mas que é Potosí, que hoje é na Bolívia, né? E por quê? Porque ali se encontrou muita prata. Então, o Portugal encontrando muito ouro no Brasil e aqui a Espanha encontrando muita prata na região de Potosí, né? Inicialmente, essa prata de Potosí vinha até Lima para ser mandada por navio até a Espanha, mas depois de um tempo se criou o Porto de Buenos Aires e se percebeu que era melhor escoar essa prata até Buenos Aires, né? E por isso que se chama o Rio da Prata, o rio que chega em Buenos Aires, e aí sai em direção à Espanha já pelo lado correto ali do mar, muito mais fácil, né? E por isso então que o vice-reinado se chama do Rio da Prata, né? Porque a gente tem esse rio que faz todo esse transporte, tá? Isso para a gente entender um pouquinho da América Latina, assim. E aqui uma imagem, então, do que eram essas minas de Potosí, que existem até hoje, e que quem vai para Potosí, na Bolívia, pode visitar, mas que eram descritas como um inferno na Terra, assim, né, que realmente eram e são exploradas, às vezes, de uma maneira muito precária, né, para as pessoas que vivem lá. E aí, eu acho que é interessante a gente falar, então, que houve esse momento, né, de conquista dos espanhóis e de realmente entrar em conflito direto com os incas, e aí chegar no extermínio dos incas, né, que foi, como eu mostrei aqui para vocês, em 1572, né. E por que isso é interessante? Porque em 1572 se destrói tudo que é inca, e a maneira como os espanhóis encontraram de destruir os incas, além das guerras, foi também destruir culturalmente, né. Então, todas as cidades que eram do Império do Tahuantinsuyo, principalmente Cusco, por exemplo, que é chamado, Cusco significa o umbigo do mundo, né, o centro do mundo, porque era o centro do mundo andino. Cusco, por exemplo, é uma cidade que os espanhóis destroem, e aí o que sobra ali de fundações dos antigos palácios incas, né, que são as pedras maravilhosas que a gente vê por lá hoje, em cima eles constroem palácios coloniais, né? Então, para mostrar que houve essa mudança e que houve essa conquista, né? Então, a arquitetura de Cusco nos demonstra muito
essa conquista dos espanhóis. E é muito curioso, porque daí hoje em dia em Cusco a gente percebe o que na verdade era do momento Inca, o que foi feito pelos espanhóis, e muito disso também a gente vai encontrando ao longo dos anos lá em Cusco, porque as construções incas, elas eram sismo-resistentes, né? Então, um lugar muito interessante de se visitar em Cusco é o antigo Templo do Sol, que se chama Coricancha, que, por exemplo, era o grande palácio do Templo do Sol, e que quando chega o Francisco Pizarro, ele entrega aquele palácio para o irmão dele, se não me engano, o Juan Pizarro, que fica pouco tempo com aquele palácio e entrega para os dominicanos, que fazem um convento ali em cima e escondem, né? Inclusive as pedras muito bonitas dos incas, eles escondem com argamassa e fingem que é um palácio colonial todo novinho, e isso vai ser descoberto quando existe um grande terremoto em Cusco, que destrói boa parte de Cusco, e aí se percebe que a parte que sobrevive aos terremotos é a parte das fundações incas, e a parte das construções espanholas é muito mais afetada, né? Então isso é bem interessante, a gente vai descobrindo ao longo dos anos esse legado que foi deixado em Cusco, porque no primeiro momento, se a gente olha em Cusco, ela parece uma cidade espanhola colonial, né? E aí, com um olhar mais apurado, a gente vai encontrando esses detalhes. Então teve esse momento, né? Esse momento de conquista, e onde tudo foi arrasado, né? E aí o que acontece? Por que Machu Picchu tem a ver com isso, né? Onde que Machu Picchu entra? Porque se acreditava que existia uma última cidade, um último reduto dos Incas, que chamava a cidade de Vilcabamba, né? Que seria a última cidade dos Incas, onde o último Inca se refugiou antes de ser atacado pelos espanhóis. E com o passar dos anos, né? Quando teve a conquista, os espanhóis arrasaram tudo, e o que tinha interesse de ocupar, como Cusco, ocuparam, e o que não tinha interesse de ocupar, ficou lá largado no meio da Cordilheira dos Andes, né? Então, chega ali no início do século XX, esse moço, que é o Hiram Bingham, que era um estudioso da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e que vem para uma conferência no Chile, sobrevoa o Peru na volta para casa e vê a cordilheira de cima e recebe um convite para vir explorar, né, essa região, e fica encantado, né? Então ele veio para o Peru buscando encontrar a cidade de Vilcabamba, que seria a última cidade dos Incas antes de serem conquistados, derrotados, né, pelos espanhóis. E no final das contas, ele passa anos procurando, né? A expedição dele aqui mostra, né, um burrinho assim. Então imagine, se hoje já é meio difícil chegar no Machu Picchu, imaginem o que esse moço não enfrentou, né, com uma expedição, claro, de pessoas locais apoiando ele, de outros pesquisadores também. Mas eles vieram então dentro da cordilheira procurando esses vestígios, né? E aí, aqui é uma foto do dia 24 de julho de 1911, que é um dia celebrado como o dia da descoberta, da redescoberta do Machu Picchu, tá? Essa descoberta, obviamente, é uma descoberta para o Ocidente, né? Para os brancos, digamos, porque vocês notam que quem levou o Hiram Bingham para esse local, onde é o Machu Picchu hoje, foi essa criancinha aqui, que era uma criança local, de uma família que morava ali e que sabia que existiam esses vestígios ali, né? Então, os andinos sabiam onde tinha resquícios dos seus antepassados, e, tipo, não era um mistério, né? A questão é que o Bingham veio procurar. Quando ele encontrou o Machu Picchu, ele acreditou que ele tinha achado Vilcabamba. Por alguns anos, ele achava que era a última cidade perdida dos Incas, ele se instalou ali e começou a estudar esse encontro, né? Esse achado dele. Então, isso aqui é o Machu Picchu quando ele foi encontrado, para vocês terem uma ideia, assim, claro, uma foto de 1911, né? Fico imaginando que essa foto deve ter tido, assim, 40 minutos de tempo de exposição para conseguir captar essa imagem, mas era isso, era um amontoado de pedras, embaixo de muita vegetação e com muitas serpentes no local. Era uma coisa realmente muito gritante, assim, que o Hiram conta. Então, uma coisa interessante também, se vocês tiverem interesse, é ler o livro do Hiram Bingham, que é esse que eu coloquei aqui, que é A Cidade Perdida dos Incas, que tem hoje em dia em português, e que ele conta um pouco dessas expedições dele. E, claro, né, ele conta não só das expedições, mas também do que ele acredita que estava vendo ali em Machu Picchu, e ele interpretou muitas coisas de uma maneira errada, assim. Hoje se sabe que, por exemplo, nos primeiros estudos, ele disse que, provavelmente no Machu Picchu, ainda acreditando que era Vilcabamba, né, era uma cidade de mulheres, porque as pessoas eram pequenas, mas, na verdade, ele não tinha entendimento, por exemplo, de que a população local ela é mais baixa do que o padrão norte-americano. Então, tem muitas coisas assim que ele foi avaliar o encontro dele do Machu Picchu através do que a ciência dizia dos Estados Unidos, né? Então, por muitos anos, se soube muita coisa, se criaram muitas teorias erradas, né? E hoje em dia
tem um estudioso que chama Fernando Astete, que é o principal estudioso do Machu Picchu no Peru, e que mora praticamente no Machu Picchu, e que tem muitos livros sobre os achados mais recentes, o que faz sentido, o que não faz, e muitas coisas do que se sabe hoje do Machu Picchu ainda são teorias, né? Tem muitas coisas que não se tem certeza. Por exemplo, já se sabe que, então, a cidade de Machu Picchu não era Vilcabamba, era Machu Picchu, porque é chamada de Machu Picchu porque ela está em cima da montanha chamada Machu Picchu, né? E essa cidadela, ela tinha uma área agrícola, ela tinha uma área sagrada, né? Ela tinha uma área de residencial. Então, se supõe muitas coisas, mas ainda até hoje não se sabe muito bem, com certeza, o que era o Machu Picchu, tá? Essa visão que a gente tem aqui é uma visão, então, aqui da cidadela do Machu Picchu, né? De todas as ruínas. E aqui essa montanha que a gente vê no fundo é a montanha Huayna Picchu, né? Algumas pessoas dizem que essa montanha lembra um rosto deitado, né? Então, como se fosse aqui uma testa, um nariz, uma boca, um queixo, né? E a gente conseguiria ver um rosto deitado nessa montanha. Ela é uma montanha sagrada, e o Machu Picchu, gente, provavelmente, um dos motivos pelos quais devem ter construído essa cidadela na montanha Machu Picchu é porque ela é a mais alta, e ela está no centro de 4 montanhas também muito altas. Então, ela tem um aspecto, né, de sagrada muito importante naquela região, se a gente avalia as 4 montanhas nos eixos dela, tá? E uma delas é essa aqui, é o Huayna Picchu. Então, essa foto, a gente está na montanha Machu Picchu, olhando para o que é a cidadela, e olhando para a montanha Huayna Picchu no fundo, né? A montanha Machu Picchu é uma montanha muito alta, mas ela tem uma parte como se fosse um platô, que é onde está, então, a cidadela. E aí, a partir disso, então, foram sendo feitas reconstruções do que se imagina que tenha sido o Machu Picchu, e, de fato, hoje em dia, quando a gente visita o Machu Picchu, cerca de 30% do que está lá é realmente ruínas que foram encontradas naquela época, e muitas coisas são reconstruções, tentando nos mostrar e mostrar vestígios do que teria sido essa cidade, né? Então, aqui é uma reconstrução em forma de desenho de como teria sido o Machu Picchu, de como teria sido o tipo de construção de telhado, né? Ou o tipo de material, como seriam ocupados os espaços. Então, aqui, por exemplo, se acredita que era a praça central, né, do Machu Picchu. Então, essas reconstruções, elas são todas baseadas no que a gente vai encontrando ao longo dos anos sobre o Machu Picchu, né? Então, esse desenho tirado daqui de cima, né, da onde a gente tem a parte de plantio, a parte agrícola, olhando para a parte residencial, e aqui embaixo uma parte sagrada, que daí a gente pode ver por essas paredes curvas aqui, que é onde estão os templos da cidade, tá? Bom, Machu Picchu, então, é descoberta pelo Hiram Bingham em 1911, se começa a estudar, e ela é declarada, então, Patrimônio Nacional do Peru, e mais adiante, Patrimônio da Humanidade, né, pela Unesco. E adquire, então, tudo isso que a gente vê hoje, né, Machu Picchu, todo mundo quer ir para o Machu Picchu, todo mundo quer saber o que é o Machu Picchu. Ela não é o lugar do Peru que tem, assim, o sítio arqueológico mais bem preservado, por exemplo, mas é o mais celebrado, né? Então a gente acaba criando também desde pequena essa história mítica na nossa cabeça, e esse momento ali do Hiram Bingham ter descoberto, ter escrito livro, a gente também vem de um período que, quando se começa no cinema, né, a gente tem a exploração desse tipo de temática, né, com os filmes tipo Indiana Jones, que vão se meter no meio do mato, encontrar coisas de civilizações perdidas, né? O Indiana Jones é um que vai e destrói tudo para pegar um artefato, né? E então é bem interessante que a gente hoje em dia quer muito visitar o Machu Picchu também por causa desses imaginários que vão se criando. Mas hoje em dia ele é considerado patrimônio da humanidade porque existem vestígios ali que não foram encontrados em nenhum outro lugar. Por quê? Porque esse lugar, em teoria, pelo que se pensa, ele não foi destruído pelos espanhóis, né? Na verdade, a cidade de Machu Picchu ela foi abandonada, ela não tinha sido terminada de construir ainda, pelos vestígios que se percebe que foram deixadas pedras pelo caminho, né, das pedreiras da região, que estavam subindo a montanha. Então, se sabe que ela foi abandonada e ela não foi destruída, não tem sinais de que houve um tipo de conflito lá. E aí não se sabe muito bem também por que ela foi abandonada, não se sabe se foi um momento de dificuldade de produção de alimentos, por exemplo, ou se foi realmente para preservar ela, sair dali para deixar, para os espanhóis não chegarem, né? Ou se as pessoas saíram dali buscando um outro refúgio, achando que ela não ia dar condição de sobrevivência se chegassem os espanhóis, mas aí também porque a população abandonou ela ficou perdida, né? Então por isso que ela é chamada, então, a cidade perdida dos Incas, ela ficou ali realmente perdida, porque não teve esse interesse, né, na época. Então, por isso que ela é muito interessante para a gente, né? Porque o resto dos outros sítios arqueológicos, os espanhóis realmente todos
os espanhóis de alguma forma atacaram e arrasaram, tá? Então, voltando, né, para como é visitar o Machu Picchu, a gente chega em Cusco e tem que chegar lá onde está Machu Picchu Pueblo, e tem todo esse vale aqui no meio, que a gente chama de Vale Sagrado dos Incas, que a gente tem que transpor, tá? Aproximando aqui um pouquinho do Machu Picchu, para vocês darem uma olhadinha, né? Aqui é a montanha Machu Picchu, né? Essa montanha aqui, que é a montanha alta que eu comentei com vocês, e aí onde tem uma planície na montanha, existe o santuário do Machu Picchu, né? Do outro lado aqui a gente já tem a Huayna Picchu, e hoje em dia, para a gente visitar o Machu Picchu, nós temos que chegar nessa cidadezinha, que é Águas Calientes, que aqui eles estão chamando de Machu Picchu Pueblo, tá? Tem duas maneiras da gente chegar em Machu Picchu Pueblo, duas opções. Lá não tem aeroporto, por exemplo, e aí a gente pode chegar essa cidade de Águas Calientes, para mostrar um pouquinho para vocês. Assim, ela é uma cidade que tem um rio que passa no meio, né, que é o rio Urubamba, e que divide a cidade em dois lados, e é uma cidade módica, humilde, mas muito, muito, muito encantadora. Essa foto aqui até ela é um pouco antiga. Hoje em dia, esses caminhos aqui, eles estão muito mais trabalhados, até agora que eu percebi. Peço desculpas que eu peguei uma foto das primeiras visitas que eu fiz lá, e não me dei conta. Mas essa é a cidadezinha, para você ter uma ideia, assim, do clima, né? E aí a opção econômica de chegar nessa cidade, a gente chama de opção da hidrelétrica. Essa opção da hidrelétrica consiste em pegar uma van e se tocar pelas estradas do Peru até a hidrelétrica. Aqui no mapa a gente consegue enxergar aqui, ó, onde está a hidrelétrica, tá? Então, a gente chega com essa van no lugar da hidrelétrica, e da hidrelétrica se vai caminhando para o Machu Picchu. Como que é esse caminho, gente? É um caminho econômico. Hoje em dia, que eu saiba, ele ainda não reabriu, mas ele vai reabrir em breve. E as estradas até um certo ponto são muito boas, asfaltadas, pista única, sobe e desce montanha, e chega um momento ali, a cerca de 1h30, 2 horas da hidrelétrica, que vira uma estrada de chão, e aí aquelas imagens que a gente vê, que nos apavoram muito quando a gente vê, tipo, como é viajar pelo Peru, é esse finalzinho ali da viagem, onde tem as estradas de chão grudadas na montanha, né? É uma visita um caminho bem cansativo, porque você tem que sair cerca de 3 da manhã da sua hospedagem em Cusco, as vans buscam no hotel, e aí já partem para a estrada, tem uma parada no meio do caminho para usar banheiro e almoçar, e segue, e das 3 da manhã chega às 2 da tarde na hidrelétrica, tá? Então, realmente é uma viagem bem, bem, bem cansativa, tá? Hoje em dia, está fechado esse caminho, porque justamente está se melhorando a estrada. Talvez com a estrada melhor seja um pouco menos de perrengue, mas ainda assim é um perrengue, né? Então, para se entender, essas vans aqui é a hidrelétrica. Esse aqui é o dia que eu cheguei lá e tirei uma foto. E aí, a hidrelétrica está aqui, e a gente começa uma caminhada pelo Vale do Rio, então não tem sobe e desce, é uma caminhada praticamente reta, pelo Vale do Rio Sagrado até o Machu Picchu, né, até a cidade de Águas Calientes. Então isso aqui é uma caminhada de 3 horas, né, a gente chega às 2 horas na hidrelétrica e vai caminhando, assim. E essa é uma opção que custa bem barato, então ela é a opção econômica. Quem é mochileiro normalmente prefere essa opção, porque a ida e volta pela hidrelétrica custa $30 e o trem custa $100. Então, realmente é uma diferença de preço muito grande. Mas eu não indico ir pela hidrelétrica, porque eu acho muito cansativo. O caminho é bonito, é lindo. Essa caminhada é linda, realmente é uma caminhada muito bonita. Mas tem outras trilhas para se fazer no Peru também. E o dia inteiro dentro da van, no sobe e desce, é muito cansativo. E assim, quando a gente vai para o Peru, em geral, a gente tem o tempo contado, né? Para visitar uma coisa, visitar outra. Então, a gente perde um dia inteiro para chegar em Águas Calientes, e depois, na volta, tem que fazer esse caminho de novo a pé e chegar na hidrelétrica às 2 da tarde para pegar a van da volta, né? Então, a gente tem que ficar 3 dias nessa função do Machu Picchu quando vai com esse método, né? Um dia para ir, que daí é a van e caminhada, chega em Águas Calientes, dorme, visita o Machu Picchu no segundo dia, e no terceiro dia acorda lá em Águas Calientes, caminha até a hidrelétrica e volta, tá? Então, são 3 dias necessários, e é um caminho mais barato. E depois a opção confortável e mais cara é a opção do trem, que hoje em dia tem 2 empresas que operam. Essa aqui de cima é a Peru Rail e aqui embaixo é a Inca Rail, que tem trens de padrão similares, assim, e daí o trem, gente, ele é um trem turístico, tá? Só peruanos podem comprar o trem mais barato, e existem trens baratos, assim, é bem louco, porque às vezes a gente vê o trem barato passando do lado, né, e as pessoas ali de pé, um trem quase urbano, digamos assim,
E os trens turísticos são desse padrão dessa foto que eu mostrei aqui para vocês, né? Que custam cerca de $100, 100 a $120, ida e volta, né? Então, dependendo do horário que se escolhe. Só que o trem também ele não sai de Cusco, tá? E ele sai, na verdade, de Ollantaytambo ou Porói, que são outras estações que não estão dentro de Cusco, para ir até Machu Picchu. Então, o que se faz normalmente, tá? Que daí é uma coisa interessante que a gente faz. Bom, só mais uma questão daí sobre o trem, tá? O trem é a forma mais econômica e a forma mais segura de chegar, mas muita gente que vai para o Peru acaba pensando assim, se tem um trem que sai de Cusco às 8 da manhã e me deixa às 11 da manhã lá em Machu Picchu, então eu vou fazer o Machu Picchu um dia, vou me hospedar só em Cusco, pego o trem de manhã, chego lá em Aguascalientes, subo para o Machu Picchu, volto, pego o trem na volta, né? Tem muitas agências que vendem viagens assim, eu não indico, tá? Eu indico sempre dormir na cidade de Aguascalientes, que é aquela cidade fofinha, maravilhosa, da fotinho ali, porque realmente é uma cidade muito fofa. E por quê? Porque a gente descansa bem para subir para o Machu Picchu, tá? Então, essa sempre é a minha indicação de não fazer esse bate-volta de um dia, porque é realmente muito cansativo e a gente acaba não aproveitando tanto o Machu Picchu. O que a gente faz no Arquitour? Essa aqui é a cidade de Ollantaytambo, né, o sítio arqueológico de Ollantaytambo, que hoje em dia é uma cidade, e é um dos lugares de onde o trem sai para ir para o Machu Picchu. Então, o que a gente faz? De Cusco até Ollantaytambo, vai 1h30, né, de carro, né? Então, a gente, para não ter um dia meio perdido para ir até o Machu Picchu, nas nossas viagens, a gente aproveita esse passeio que é vendido lá em Cusco, que chama o Passeio do Vale Sagrado, que é um passeio que vai visitar Ollantaytambo, Pisac e Chinchero, né? E aí, esse passeio é bem interessante para a gente, porque o que acontece? A gente contrata esse passeio, visita os sítios arqueológicos e não tem por que a gente voltar para Cusco. A gente usa esse passeio para chegar em Ollantaytambo. Então, quando o passeio termina lá em Ollantaytambo, a gente só fica por lá, né? E aí já pega o trem de lá e já vai dormir lá no Machu Picchu naquela noite. Então, é uma maneira da gente aproveitar um pouco o tempo. Esse passeio, esse que eu estou mostrando para vocês, ele é o passeio básico que se vende lá, digamos, tá? Que é o passeio do Vale Sagrado, que vai para Chinchero, Ollantaytambo e Pisac. A gente, quando vai, contrata uma agência local para fazer um grupo privado para a gente, e aí a gente coloca nesse passeio, a gente tira Chinchero e coloca Morai e Maras. Então, a gente conjuga 2 passeios em um só, né? E esse passeio, normalmente, a gente já inclui no pacote, ele está incluído, por exemplo, no pacote agora do Arquitour Peru, porque é uma forma da gente chegar lá em Ollantaytambo. Então, nesse passeio, todo mundo vai fazer, e ele realmente, assim, é imperdível, né? E aí, dessa forma que a gente conjuga com Maras e Morai, a gente não precisa de um dia lá em Cusco só para fazer o passeio de Maras e Morai, que é um passeio que também demoraria umas 3 horas. E por quê? Porque tem muita estrada, né? Então a gente encurta esses caminhos de ficar subindo, descendo cordilheira e junta tudo num dia, num passeio só, tá? Aí chegando em Ollantaytambo, daí esse nosso passeio tem um guia, esse aqui foi o guia desse ano, o Roma, maravilhoso, né? Então, como a gente contrata esse passeio privado e já inclui no pacote, a gente consegue um guia que fale português também, que eu acho que é bem interessante, e que tire fotos com o grupo, né? Porque claramente o Roma, ele gostava de cada ponto, ele tirava uma foto com o grupo. Mas, assim, é muito interessante fazer esses passeios com um guia que fale português, porque tem muitos detalhes, né? E acaba que o guia, ele vai nos dar todas as questões culturais, porque senão todos os sítios arqueológicos que a gente visita são um amontoado de pedras, né? Então, acho que é bem interessante que daí a gente consegue usar esse passeio para chegar em Ollantaytambo, de Ollantaytambo pegar o trem para chegar na estação, então, de Machu Picchu, que é a estação que fica dentro de Aguascalientes. Isso aqui, gente, é Aguascalientes, que é essa cidadezinha que eu comentei com vocês. A foto que eu tinha mostrado antes era de uma dessas pontes aqui, olhando para esse rio, e o rio divide a cidade em 2 partes, tá? A cidade tem, então, a estação de trem, né, onde chegam os turistas, e aqui adiante tem uma outra estação de trem, onde chegam os mantimentos para a cidade. Então, essa cidade, ela tende a ser um pouquinho mais cara do que em Cusco, porque realmente ela está, né, é mais difícil o acesso, então os alimentos chegam de uma maneira de trem, então fica mais caro, né? Mas não é um absurdo. Na verdade, em Aguascalientes, assim, para, tipo, jantar, almoçar, é o padrão de gasto do Brasil, assim, e em geral em Cusco a gente consegue lugares mais econômicos do que o Brasil, né? Então dá um pouco de dorzinha quando a gente sai de Cusco, porque a gente perde aquele privilégio de estar achando que está pagando barato, né? E que é bom também em viagem, é tão bom sentir que a gente está pagando pouco. Mas aí quando chega aqui paga um pouquinho a mais, mas na verdade é o padrão brasileiro, assim, de preços, tá? E aqui daí vocês veem que está descendo o rio Urubamba, né?
e que é o rio, então, que divide Machu Picchu da montanha Machu Picchu. Isso aqui que a gente vê aqui já é o início da montanha, onde em cima dela vai estar a cidadela do Machu Picchu, tá, gente? Eu sempre indico se hospedar aqui nessa cidadezinha. De certa forma, essa região aqui em volta da Praça Manco Capac e essa rua aqui assim, é onde tem mais restaurantes, tá? Então, o ideal é se hospedar por essa região ou aqui na frente do rio, tá? Evitar um pouco ficar nessa rua aqui de baixo, porque aqui passa o trem que traz os mantimentos para a cidade, então passa toda hora e passa muito cedo de manhã, tá? Tem lugares, por exemplo, o Terra Viva aqui de Cusco, são lugares chiques até, né? Hotéis chiques, mas o trem passa perto e é uma barulheira, e não só passa, como ainda passa buzinando, né? Então é difícil de descansar se a gente fica nessa região aqui onde passa o trem, tá? Eu sempre indico ficar mais para cá, que é uma região um pouquinho mais alta também, né? Aqui tem o Vale do Rio, então à medida que a gente vai vindo para cá, a gente vai subindo, e aí aqui tem essa região bem boa de se hospedar. Mais em cima aqui, embaixo aqui dessas árvores, tem um atrativo da cidade, que são as termas de Águas Calientes. Afinal de contas, o nome é Águas Calientes porque a água é quente, né? Então, porque tem essas termas ali. Então, é um passeio legal, assim, de pós-visita ao Machu Picchu, ir para as termas, né? Dá para tomar um pisco-sour dentro da piscina quentinha, né? Então, é uma visita agradável e um motivo bom também para a gente dormir na cidade de Águas Calientes, tá? Eu acho sempre interessante dormir lá. Então, o ônibusinho do Machu Picchu, o caminho para o Machu Picchu, ele começa por essa avenida aqui, ó. Então, a gente sai da cidade, desce essa avenida e vai indo em direção ao Machu Picchu, tá? Esse pontinho aqui de ônibus que está mostrando é o ônibus que leva até lá a cidadela do Machu Picchu, lá em cima. Essa cidade, gente, ela não tem carros, tá? Não existem carros em Águas Calientes, a gente chega aqui de trem e vai caminhando até o seu hotel, né? E como os incas faziam. E aí, o único meio de transporte que tem é o ônibus, que para aqui e leva até o Machu Picchu. Então, tem cerca, assim, de uns 20 e poucos ônibus, que passam o dia inteiro subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, para levar as pessoas para o Machu Picchu. Então, a gente tem duas opções também para chegar no Machu Picchu. A opção confortável é esse ônibus que eu estou comentando com vocês, que é operado pela Concetur, que é uma cooperativa dos ônibus lá de Machu Picchu. Então, inicialmente, quando se começou a organizar visitas para o Machu Picchu, tinha as vanzinhas do tio, né, que organizavam a subida, cada um cobrava o que queria, cada um ia no horário que queria, ia rápido, né, desesperado para fazer mais viagens no dia, e hoje em dia se tem essa cooperativa com todas as vans, com todos os micro-ônibus padronizados, né, todos, daqui para ver por dentro, tem ônibus novos, bem bons, e aí a gente tem essa fila enorme aqui que dá para enxergar do lado do micro-ônibus, e aí todo mundo pega o ônibusinho e sobe para o Machu Picchu, tá? A outra opção para se subir é a trilha, né? É uma opção de subida, porque daí aqui onde a gente vê nessa placa, ó, é onde é a subida do ônibusinho, e a trilha ela vai cortando no meio do caminho. Ela faz um corte, assim. Então, a trilha, tu cruza onde o ônibus passa, sobe mais um pouco, cruza onde o ônibus passa, sobe mais um pouco. Eu não indico fazer essa trilha, porque ela é cansativa. Ela sobe cerca de 200 metros, né? Do rio até chegar na cidade, para daí começar a visitar o Machu Picchu. Então, eu acho ela bem cansativa, assim, eu acho que não é necessário gastar as pernas nesse momento. O ônibusinho, que é a opção confortável, ele custa $12 ida e $12 volta. Então, ele não é barato também, né? Então, eu entendo que muita gente queira economizar. O que eu sempre indico para quem quer economizar é subir de ônibusinho e descer pela trilha, porque descer todo santo ajuda, né? E os santos peruanos também ajudam a descer pela trilha. E aí, subir pelo ônibusinho, tá? Essa é a minha sugestão para quem quer economizar. Quem não precisa economizar, sobe e desce de ônibusinho, porque é muito mais confortável e a trilha não é especialmente bonita, né? Na verdade, ela é um meio do mato, assim, não tem visuais e tudo mais. Ela é só realmente um meio de se chegar da cidade até o Machu Picchu, tá, gente? Outra questão, então, sobre isso, é que a gente consegue ver os caminhos ali, né? E aí a gente chega lá em cima. Então, chega lá em cima e chega na entrada do Machu Picchu, tá? Essa é a entrada do Parque Arqueológico do Machu Picchu. O que tem lá em cima, além da entrada, né? A gente chega, os ônibus nos largam nas estaçõezinhas que tem lá, e aí tem um banheiro, que é cobrado, tem um guarda-volumes, então se alguém, por exemplo, já fiz check-out do meu hotel e tenho que levar minhas coisas para o Machu Picchu, não tem problema, dá para botar no guarda-volume, cobrado também, e tem um restaurante para vender lanches, assim, baratos, né, que uma pizza, por exemplo, sai uns R$25,
então dá para fazer uma refeição. E tem um restaurante buffet que está dentro do Hotel Belmonde, que é um hotel chiquérrimo, que fica lá em cima, que é uma linha de hotéis, né, dessa Belmonde, que tem, por exemplo, dentro das cataratas, em cima do Machu Picchu, e aí tem um buffet que custa tipo $50 para almoçar, né? Então é uma opção cara, né? E no Machu Picchu tem várias regras, que eu acho que é importante, sim, vocês saberem sempre. Uma delas é que não é permitido comer lá dentro e não é permitido entrar com comida, só pode entrar com água, tá? Não é permitido entrar com bebidas alcoólicas, né? É realmente água para fazer a sua visita. Não pode entrar com guarda-chuva, né? Então, quem vai no momento de chuva tem que ir com capa de chuva, não nem tentar entrar com guarda-chuva, né? Então, tem várias regrinhas que é bem importante quando a gente compra o ingresso, elas vêm descritas ali embaixo, né? Por exemplo, não pode usar drones, essas coisas que é importante a gente se atentar, tá? E essa entrada, gente, assim, aí contando um pouco para vocês do que já foi, né? Essa normalmente era a entrada para todo mundo que entrava no Machu Picchu, tá? Porque há alguns anos atrás, por exemplo, a primeira vez que eu fui para o Machu Picchu, em 2015, a gente entrava aí e a gente tinha direito a um reingresso. Então, a gente tinha o ingresso com um código de barras, eles liam o ingresso e a gente entrava. Aí podia ficar o tempo que quisesse, andar por onde quisesse, e aí voltar, sair, usar o banheiro, comer uma coisinha, e daí entrar de novo, né? Então era o ingresso com um reingresso. Isso era o ingresso Machu Picchu. E a gente só escolhia manhã ou tarde, né? Ah, eu quero de manhã, eu quero de tarde, e aí deu, tá? Já escolheu. Hoje em dia, supostamente para proteger o Machu Picchu, se começou a organizar de maneira diferente os ingressos. E aí, uma das coisas que eu acho que é interessante vocês saberem é que tem várias opções de ingresso, né? Então, tem pelo menos essas opções aqui, ó. Os ingressos, eles são vendidos pelo Ministério da Cultura, hoje em dia, através de uma plataforma chamada Join Us. Isso deu muita briga nesse ano, eu não sei se vocês acompanharam, às vezes essas notícias não chegam aqui no Brasil, né? Mas o Machu Picchu chegou a ficar fechado alguns dias, agora em fevereiro. Por quê? Porque o Machu Picchu sempre foi, os ingressos sempre foram comercializados no site do governo peruano. E aí o governo peruano resolveu fazer uma licitação e privatizar essa forma de ingresso, e quem ganhou foi o Join Us, que daí criou esse tuboleto, né? E aí ele vende para vários lugares, vários sítios arqueológicos do Machu Picchu, o tuboleto está vendendo esses ingressos. Então, as pessoas locais não gostaram dessa mudança, disseram que isso aí é o primeiro passo para se privatizar o Machu Picchu, que é privatizar as formas de ingresso. E realmente eles têm as suas questões, tá? Mas já passou o conflito e continua sendo vendido nessa plataforma. Como tem várias rotas para se fazer dentro do Machu Picchu, o que eu gosto de fazer, porque eu sempre penso que as viagens do Arquitour, todo mundo tem que ter autonomia para visitar as coisas do jeito que gosta, do jeito que quer, pelo tempo que quer. Eu sempre gosto de explicar quais são os ingressos do Machu Picchu, e a gente oferece um tutorial, que daí é esse aqui, como compro o meu ingresso, onde a gente vai passo a passo acompanhando a compra do ingresso, tá? Então, é bem importante a gente saber qual ingresso a gente quer, para daí depois entrar aqui nessa plataforma e ir fazendo a compra. Então, a gente vai, né, em cada ponto, primeiro registrar, daí depois de registrar, comprar, até o pagamento, até obter o nosso ingresso e baixar ele para levar, de preferência, impresso. Tá? Aqui, então, esse ingresso, por exemplo, era da tarifa mais barata, né, que custa 158 soles. Notem que, na verdade, é 152 soles e 6 soles vai diretamente para essa companhia que está vendendo agora os ingressos. Isso era uma das questões que as pessoas locais comentaram. Esses 6 soles estão indo para onde, né? Porque isso aí não vai ser investido no Machu Picchu. Então, por que a gente está deixando essas pessoas lucrarem em cima do Machu Picchu, que parece pouco, mas é muito, né? Então, eu acho que é bem interessante a gente saber quais são os caminhos que a gente pode fazer lá, porque, como eu falei para vocês, né? Quando a gente vai comprar ingresso, a gente tem que saber quais são os circuitos. O que são os circuitos, gente? Como eu comentei com vocês, lá em 2015, quando eu fui viajar para o Machu Picchu a primeira vez, era manhã ou tarde. Ah, eu quero tal dia, quero manhã ou tarde. Aí, no máximo, tu tinha que comprar um ingresso diferente se queria subir a montanha Huayna Picchu. E só. O resto, tudo lá dentro, tu podia caminhar por onde quisesse. Aí, hoje em dia, eles dizem, para proteger, se criaram circuitos de caminhada dentro da cidadela do Machu Picchu, tá? E aí, esses circuitos, eles são de uma direção única. Então, a gente passa pontos de controle e depois não tem como voltar. Então, é uma maneira de fazer com que tenha muito mais visitantes do que antes. Antes, a gente tinha, por turno, cerca de 600 visitantes, e hoje a gente tem, por hora, esse número de pessoas, tá? Então, essa questão de que foi feita, assim, para proteger o Machu Picchu, eu discordo um pouco, porque, na verdade, colocou mais gente lá dentro e a gente aproveita menos, assim, essa visita, consegue conhecer de uma maneira
que eu acredito que é um pouco mais pobre, tá? Apesar de que quando a gente entra, tu não tem um horário de saída. A partir do momento que tu entrou, tu pode ficar o tempo que tu quiser. Então, se a pessoa comprou o ingresso para 6 da manhã, ela pode ficar. O que vai fazer ela sair é que ela vai passar pontos de controle e não vai ter como retornar, e aí ela vai acabar sendo jogada para a porta da rua, né? E outra questão também é que não existem lugares para se sentar, por exemplo, não tem bancos, áreas assim de, por favor, turista, fique sentadinho aqui, contemple a natureza, né? Então, não existe hoje na cidadela do Machu Picchu esse convite a gente ficar lá dentro. A ideia deles é entre, faça o passeio, de preferência com um guia, e sai, tá? Sobre o guia eu vou comentar um pouquinho mais no final, tá? Mas eu acho que é bem interessante a gente entender que a gente chama essa parte construída, onde tem as ruínas ali do Machu Picchu, de cidadela, em espanhol, ou em quechua de llacta, que quer dizer... é uma palavra que quer dizer algo como cidade, tá? Então, quando a gente vê llacta, é a cidadela, é essa parte aqui das ruínas, tá? Então, que circuitos a gente tem para fazer lá no Machu Picchu? O primeiro tipo de ingresso é o llacta de Machu Picchu, ou seja, a cidadela de Machu Picchu, circuito 1 ou 2, tá? Então, aqui, esse mapa que eu trouxe para vocês é do circuito 1, é a gente olhando de cima, né, o que é o Machu Picchu. A gente tem aqui, ó, a entrada, nesse cantinho esquerdo. Quem quiser, depois desse material, ele tá nesse site, que era o site antigo de venda de bilhetes, tá, de tickets. Então, é o machupicchu.gov.pe, tá? Ainda tá lá todo esse material explicando os circuitos, então é bem interessante. Lá tem também um folheto bem legal, que mostra dos achados da região, e tem um livro enorme, que foi escrito pelo Fernando Astetti, sobre o Machu Picchu, tá? Então, é um lugar interessante de vocês darem uma olhadinha e dar uma estudada, tá? O que a gente tem aqui? A parte da cidadela. Aqui a gente tem a entrada e aqui a gente tem a saída, tá? Aí a gente tem, aqui em cima, um lugar que chama Ponte Inca. Aqui a gente tem a subida para a montanha Machu Picchu, e aqui a gente tem a subida para a montanha Huayna Picchu e Uchu Picchu, tá? O que é o Machu Picchu? A cidadela de Machu Picchu é essa parte com as construções que a gente está vendo, tá? Além de visitar essa parte das construções, existe a possibilidade de visitar as montanhas em volta, que daí, na verdade, são trilhas, tá? Então, tem duas coisas muito diferentes no Machu Picchu. Uma coisa é visitar a cidadela, e daí tem informações sobre o que acontecia nesse lugar, onde estão as ruínas, o que é reconstruído, o que não é, como as pessoas viviam ali, todas as teorias, tudo que foi encontrado. E a outra é fazer trilhas e daí subir para as montanhas, tá? Então, esse primeiro ingresso, que é o llacta de Machu Picchu, a gente pode optar entre circuito 1 ou circuito 2, quando entra lá. Entra por aqui, vai fazer todo o caminho aqui que não tem retorno. Ó. Então, esse caminho a gente vai fazendo, vai passando pontos de controle e vai ser jogado para a rua, tá? Outro passeio que tem o circuito 1 e o circuito 2, esse aqui é o circuito 2, para vocês verem. Ó. O circuito 2 ele é mais comprido, tá? Ele é a mesma entrada, a mesma saída, inicialmente é o mesmo caminho do circuito 1, mas tem um momento que se bifurca, e ele vai um pouco mais longe, vê toda essa região aqui onde está a praça, e aí vai chegar lá onde entra nas montanhas, e vai voltar aqui pela parte baixa, tá? A gente chama de parte alta, essa parte aqui, e a parte baixa aqui, tá? Então, o circuito 2 ele é mais completo, né? O circuito 1, vejam aqui que ele se supõe que dá para fazer em 2 horas, né? Ele para bem antes. E o circuito 2 se supõe que dá para fazer em 3 horas, e aí ele é uma versão expandida, tá? Tem 2 ingressos para esses circuitos, ou aquele que eu comentei com vocês, o llacta, ou o Ponte Inca. Hoje em dia, para quem vai a primeira vez no Machu Picchu, eu acredito que o melhor ingresso que tem é o Ponte Inca, tá? Por quê? Porque esse circuito 2 é o circuito mais completo, é o melhor circuito para se fazer para quem nunca foi para o Machu Picchu e quer conhecer a parte da cidadela, tá? Então, esse circuito azulzinho aqui é o mais completo. E aí, o ingresso Ponte Inca ainda permite que tu venha nesse cantinho aqui visitar a Ponte Inca, tá? Então, eu acredito que é o melhor, porque ele é mais completo, e a gente consegue ter acesso a essa região aqui em cima, que a gente chama de Casa do Guardião, tá? O que é a Ponte Inca? É essa ponte aqui. A gente não pode cruzar ela, não pode pisar ela, tá? A gente vê ela de longe, mais ou menos como essa foto, é o máximo que a gente consegue se aproximar. Ele não é um ingresso caro, ele é o ingresso do padrão mais barato, e aí dá direito da gente ir lá visitar a ponte, mas também dá direito de ficar na Casa do Guardião, tá? Então, o que é a Casa do Guardião? É essa casinha ali em cima, tá? Que se supõe que é onde ficava a guarda da cidade do Machu Picchu, porque realmente é o ponto em que se enxerga Machu Picchu de maneira mais completa. Então, aquela foto padrão que a gente vê do Machu Picchu, essa aqui, é tirada na Casa do Guardião, tá? E a Casa do Guardião, ela só é acessível
pelo circuito 1 e 2. Então, todos os outros circuitos não vão passar na casa do guardião, e quem for visitar o Machu Picchu e escolher outro circuito, não vai tirar essa foto aqui, tá? Então, isso é uma questão interessante, tá? De vocês saberem. Por isso que eu acho que, para quem vai a primeira vez lá, o melhor ingresso é da Ponte Inca. Por quê? Porque daí a gente consegue fazer o circuito 2, que é o completo, mas quando entrar, subir até a casa do guardião, ir até a Ponte Inca, voltar até a casa do guardião e ficar na casa do guardião o tempo que quiser, tá? E aí ficar ali, curtir, dar uma olhada, sentar na grama. O lugar onde está a casa do guardião é onde mais tem lhamas, e as lhamas do Machu Picchu são protegidas, são silvestres, então é um lugar legal, assim, tu reparar como é que elas vivem, né? Não são lhamas que às vezes não são apresentadas no meio da cidade por uma pessoa local que quer cobrar 5 soles para tu tirar foto da lhama. São lhamas que realmente vivem lá, que nem essas duas que estão atrás de mim aqui, que eu tirei essa foto, inclusive. Elas estavam lá namorando, né? Então, eu acho que é um passeio bom. E aí, o que acontece? Eu sempre sugiro que quem vá para o Machu Picchu contrate um guia, tá? Um guia local, porque lá os guias, eles recebem um treinamento específico de quem é do parque, né? Como eu comentei com vocês, por exemplo, esse pesquisador, o Fernando Astetti, que estuda até hoje o Machu Picchu, eles vão descobrindo coisas e eles vão dando cursos para os guias locais. Então, os guias vão sabendo de tudo, né? E eles são os únicos que têm habilitação para fazer guiamento lá dentro. Por exemplo, eu não posso, com o meu crachazinho brasileiro, chegar lá e falar do Machu Picchu, tá? Isso é um conflito, né? Então, a gente tem que contratar o guia local, tá? O que eu sempre sugiro? Eu não gosto da coisa de contratar o guia para o grupo inteiro, porque eu acho que é importante vocês terem autonomia quando estão visitando o Machu Picchu. Vai ter gente que vai chegar aqui na casa do guardião e vai querer ficar meia hora e vai tirar sua foto e vai dizer, cansei desse lugar, eu quero ir logo conhecer. E vai ter gente que vai chegar na casa do guardião e vai querer ficar 3 horas e vai ficar sentado. E talvez aquele dia esteja com muita nuvem, então vai ter que esperar para sair as nuvens para poder tirar foto. Não vai ser uma coisa de 20 minutos, né? Então, eu acho que é importante visitar o Machu Picchu com tempo, tá? Então, por isso que eu não gosto da gente reservar um guia antes para o grupo todo, porque eu acho que o grupo todo não é igual, né? Cada um tem os seus interesses, cada um faz as coisas do seu jeito. Então, o que eu sempre sugiro? Quando se chega aqui no Machu Picchu, a gente pega um guia e pensa assim, eu vou querer ficar bastante tempo lá na casa do guardião, eu vou agendar com esse guia, dele me encontrar na casa do guardião, tal horário. E aí eu entro sozinho, fico onde eu posso ficar ali curtindo, eu posso ficar um tempão, e aí em tal horário eu tô ali, encontro o meu guia, e aí com o meu guia eu vou fazer essa caminhada por todo o circuito, tá? Esse circuito, ele não vale a pena sem o guia, porque se vocês vão por aqui sem guia, é um monte de pedra que a gente não sabe o que significa. Não tem infográfico, não tem QR Code, não tem nada explicando nada dentro do Machu Picchu. Justamente para manter ele da maneira mais preservada possível, tá? Então, eu, assim, realmente sugiro que sempre se vá com guia. O guia não é caro, ele custa cerca de 20, 25 reais por pessoa, então é um valor super, super bem investido, tá? Então, a minha sugestão, a melhor maneira que eu acredito hoje para visitar o Machu Picchu, quem nunca foi, é pegar o circuito 2 com a Ponte Inca e ter esse tempo livre para curtir essa parte e depois ir com o guia fazer todo o resto, tá? E aí é bem interessante, porque daí com o guia aqui a gente vai passando os pontos de controle, né? E aí não tem como voltar. Então, a partir do momento que a gente começa o passeio aqui com o guia vai nos largar na porta de saída e o nosso ingresso não dá mais direito a reingresso nenhum. E aí a gente é jogado para fora e vamos embora, tá? Então, por isso que é importante esse tempo livre nessa região da Casa do Guardião, porque sem esse tempo livre ali, a gente não consegue curtir o Machu Picchu, tá? Outras opções, então, de ingresso. Aí tem as trilhas. Eu acho que isso é bem interessante vocês saberem. As trilhas são possibilidades da gente subir algumas montanhas ali em volta, tá? Então, todas as trilhas elas têm esse checkpoint, que a gente chama, um ponto de controle, onde tem um livro, e cada um tem que assinar o seu nome, o país, que é, a idade. E aí, quando a pessoa vai voltando, eles vão dando check de que a pessoa saiu, tá? Isso para ter um controle, para saber se tem alguém perdido, né? Se tem que procurar alguma pessoa. Porque durante a trilha cada um vai sozinho, né? Só tem realmente o checkpoint e no topo das montanhas tem um funcionário lá do Machu Picchu que fica até a hora de fechar a montanha e depois ele vai descendo com os últimos turistas e vai levando os turistas lá para baixo, tá? Então essa aqui é a entrada da montanha Utu Picchu e da Huayna Picchu. Esse aqui é um livro para vocês darem para vocês entenderem, né? O livro que a gente assina quando entra. O ingresso da montanha Machu Picchu, ele dá direito ao circuito 3, tá? Então, a montanha Machu Picchu é a montanha mais alta da região, é a montanha
que a cidadela está inscrita sobre, e quando a gente entra por aqui, e a montanha Machu Picchu, ela está aqui em cima, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente entra, a gente vai subir a montanha, aí tu tem um horário para subir a montanha, não pode simplesmente entrar e ficar o tempo que tu quiser. Tu compra o ingresso para as 8, tu só pode entrar aqui às 8 e tu tem até às 9 horas para entrar aqui. É 1 hora depois. Tá? Então, tem esse controle. E tu tem que passar o controle até as 9, que se tu não chegar ali até aquele horário, tu não pode mais subir a montanha, tu perde o direito de subir a montanha. Tá? Isso funciona para todas as trilhas de montanha. E aí, quando tu desce, tu só pode passear por esse circuitinho aqui, que é o circuito 3, que é muito restrito. Tá? Então, esse tipo de ingresso eu sugiro para quem já foi para o Machu Picchu alguma vez, ou, que é uma coisa muito comum que tem acontecido hoje em dia, para quem está bem de grana e tem condições de comprar um segundo ingresso. Então, isso é o que as pessoas fazem hoje em dia. Elas compram o primeiro ingresso da Ponte Inca ali para visitar a cidadela, entram, ficam um tempo na casa do guardião, tiram as fotos, tem que tirar, contrata o guia, dá a volta do circuito 2 e é jogado para fora. Vai no banheiro, come uma coisinha, descansa um pouco, e aí pega um ingresso de montanha e entra para ir visitar a montanha, tá? Eu sugiro que para quem nunca foi para lá, que goste de trilha e queira fazer a parte das montanhas, faça assim, sem perder a parte da cidadela antes, porque é muito triste quando a gente entra com esse ingresso e não conhece nada, porque ele é muito restrito. E aí a gente se dá conta que tem lugares que a gente não consegue passar, e tem pessoas controlando, estão dizendo aqui não pode, o teu ingresso não é daqui. Então a gente fica muito chateado, né? É uma visita muito parcial do Machu Picchu, e quando a gente sai, não tem um ingresso ali para comprar, não tem uma bilheteria para dizer, mas eu quero entrar de novo, eu vou comprar outro ingresso agora. Não tem. Então, assim, se a gente comprou esse ingresso, entrou e saiu, perdeu o Playboy, não tem mais visita para o Machu Picchu, sabe? Então tem que ter muito cuidado, tá? A vista da montanha Machu Picchu é essa aqui, então é uma montanha que a gente sobe quase 600 metros, é muito cansativa, tá? Mas é um caminho tranquilo, assim, de escadarias e caminhadas dentro do mato, tá? Então é um caminho bem tranquilo e chega nesse visual lá em cima. Esse é o topo da montanha Machu Picchu, então ela é a montanha mais alta da região, ela tem realmente uma condição de visibilidade 360 graus incrível, né? Então, para quem gosta de fazer trilha, quem gosta de paisagem, natureza, é um passeio muito legal. Mas notem que a cidadela do Machu Picchu está lá longe, né? Lá embaixo. É interessante que a gente consegue daí perceber realmente onde está o Machu Picchu e todo o entorno, né? Outro ingresso interessante é o da montanha Huayna Picchu, que é aquela montanha, então, que fica no fundo do Machu Picchu, né? Essa montanha que está ali atrás da Camila, que é o nariz do Inca, digamos, né? Quando a gente vê a cara do Inca lá na montanha, é a montanha Huayna Picchu que dá direito a fazer o circuito 4, tá? Então, notem que com as montanhas a gente não consegue fazer o circuito 1 e 2, que são os mais completos. Qual é o problema do circuito 4? O circuito 4 ele também é bastante extenso, né? Então ele poderia ser bastante completo. O problema é que para entrar na montanha, a gente não consegue fazer o passeio guiado, ou a gente vai fazer meio passeio guiado, né? A gente vai encontrar um guia aqui na frente, ele vai entrar com a gente até a entrada da montanha. Depois que a gente subir a montanha, ele só vai poder nos explicar a parte da ida. A parte da volta, a gente vai ficar sem nenhuma explicação, e a parte da volta é a que tem mais detalhes. Então, eu acredito que essa montanha também é interessante se subir, mas quem já fez o passeio do circuito 2, que é o mais completo, tá? A gente entra por aqui, então notem que a entrada é diferente, tá? A gente não consegue nem dar migué. Tinha uma época que eles mudaram os ingressos, mas ainda dava para dar migué. Então eu sempre dizia pro pessoal, comprem a montanha, mas subam direto na casa do guardião, que ninguém vai estar controlando vocês, fiquem na casa do guardião o tempo que vocês quiserem, aí vocês fazem o passeio com o guia larga vocês lá, mas era um momento onde as coisas não eram tão controladas. Então, hoje até as entradas são separadas. Quem entra para o circuito 1 e 2, entra naquela entrada que eu mostrei a foto, que é a tradicional. Quem entra para o circuito 3 e 4 para visitar a montanha, entra pela entrada que, na verdade, é a saída, e aí entra por ali e dali faz o circuito e volta por ali. Então tem toda uma parte da cidadela que no circuito 13 e 4 não se consegue visitar, não se vai ver, tá? Então não dá nem para dar migué, não dá nem para dar uma de brasileiro, dizer que tá perdido, qualquer coisa, não dá, tá, gente? Eles estão realmente muito controladores. Então a montanha Huayna Picchu, ela é a mais escarpada, ela é a mais difícil de subir. Quem tem medo de altura não dá para fazer. Bom, daí nenhuma das montanhas não dá para fazer, tá? Porque realmente é muito complicado, assim, tem algumas partes que são bem apertadinhas, né, e a gente está passando com um turista subindo, outro descendo, então tem que ter bastante cuidado. Mas ela é uma montanha que sobe bem menos do que a
Montanha Machu Picchu, e ela tem uma visão muito bonita do outro lado, né? Da gente ver o Machu Picchu, então, do lado da montanha para lá, tá? E notem que a montanha Machu Picchu aqui, ó, ela segue subindo, ela é muito mais alta, né? Então, essas pessoas aqui estão em cima da montanha Huayna Picchu, e essa é a visual que a gente tem da cidadela. Esse pico aqui, que vocês estão vendo, é a outra montanha que dá para visitar, que é a Uchuy Picchu, que foi a que eu deixei por último, que daí é essa última montanha aqui, que também é o circuito 4, então também é um circuito super restrito, entra no mesmo lugar lá da Huayna Picchu e da Uchuy Picchu, é a mesma entrada, e aí essa é a visão que se tem, tá? Então, para mim, essa montanha, a Uchuy Picchu, é a melhor, assim, para quem não gosta muito de trilha, mas quer fazer alguma, e quer ver o Machu Picchu de cima, essa é a que a gente vê mais de perto e vê melhor. Tá? E a subida é muito tranquila, né? Esse aqui é o pior lugar da subida, que tem essa escadaria, depois ele tem uma escada de madeira, mas de resto é uma subida super tranquila, rápida, assim, ó, cerca de 20 minutos, meia hora, a gente já está no topo, né? Ao passo que a Machu Picchu, eu demorei 3 horas para subir, é no mínimo 2 horas, eu demorei 3, e a Huayna Picchu é também 2 horas para subir, subindo sem parar, tá? Então, essa da Uchuy Picchu é meia horinha subindo, e a gente tem esse visu super próximo da cidadela, que é muito agradável, tá? Então, eu sempre sugiro, essa montanha, gente, ela não, antes, o ingresso da Huayna Picchu, que é a que eu comentei antes, né? O ingresso dessa aqui dava direito a subir as duas. E aí, agora eles dividiram, acho que também para ter mais gente podendo subir mais montanhas, né? Então, agora eles dividiram e tem a Uchuy Picchu e a Huayna Picchu. Então, a gente tem que escolher antes, tá? Qual delas a gente vai subir. E essa é da Uchuy Picchu. E aí, nossa, essa foto ficou bem desfocada. E aí vem a questão dos guias, tá? Que eu acho bem importante. Os guias do Machu Picchu, eles entram com grupos pequenos, eles entram com grupos, assim, de 8 pessoas, 10 pessoas no máximo. E é muito interessante entrar com o guia, porque o guia que vai dar as explicações de o que significa o Machu Picchu, cada lugar, cada pedra, às vezes coisas muito recentes, assim, olha, um estudo do ano passado descobriu que isso aqui é tal coisa. Então, eu acho que é muito importante. Aí, eu sou guia de turismo, né? Eu sou arquiteta e sou guia de turismo, então, eu valorizo o guia de turismo também, né? Mas é que realmente são informações que a gente, se a gente entra lá sem o guia, a gente não aprende nada, tá? Então, eu sugiro que vocês sempre pensem em visitar o Machu Picchu contratando guia. E aí, finalizando já, no Arquitour Peru, eu trouxe aqui só uma finalização, a gente visita também Lima, né? Além de Cusco e o Vale Sagrado e o Machu Picchu, a gente visita também a cidade de Lima. Essa aqui são fotos da Praça Maior de Lima, a Catedral, o Palácio Episcopal. E a gente tem um guia impresso que a gente entrega para o pessoal com todas as informações dos lugares. Então, também fica a minha sugestão de quem quiser ir para o Peru com a gente, né? Não vai sozinho também. Acho que tem muito esse medo, às vezes, que a gente tem de viajar pela América Latina, de viajar sozinho, principalmente se a gente é mulher, né? Então, acho que vale muito a pena ir com um grupo nesse sentido, tá, gente? E era isso. Eu agora queria ver se vocês têm dúvidas, se ficou tudo bem explicado, se essa questão dos circuitos, assim, deu para pegar. E se tem mais alguma questão, né? 10h52, ó, me propus a ficar até as 11 e conseguir falar, de fato, até, né, dentro do tempo. Porque quem me conhece sabe que eu falo demais e fica difícil ficar dentro do tempo. Mas era isso que eu queria comentar com vocês, tá? Acho que sabendo, assim, os circuitos certinhos, a gente já consegue saber qual ingresso quer comprar, o que quer ver dentro do Machu Picchu e o tipo de visita que quer fazer, tá? Eu gosto muito, eu gostava muito de ir para o Machu Picchu e ficar na casa do guardião, assim, olhando para a cidade, né? E hoje em dia a gente vê que o pessoal vai nos empurrando para a porta de saída, a gente se tornou muito mais um consumidor dentro do Machu Picchu do que realmente uma pessoa que está ali para se conectar com a natureza e com aquele lugar, né? E com os significados. Então, eu acho muito triste a maneira como está funcionando hoje, então é importante a gente estar preparado para tirar o melhor do que tem em cada ingresso, tá? O guia, a Thay perguntou aqui se o guia nos circuitos é em espanhol ou em inglês. Tem os dois, e tem em japonês, e tem em português, né? Quando o grupo quer contratar o guia em português, eu normalmente já falo com alguns guias antes, e aí a gente já divide o grupo, assim, e diz, olha, tantas pessoas vão ir com um fulano em tal horário, porque é o pessoal que vai fazer tal circuito, tantas pessoas vão ir com outro fulano em tal horário, né? A gente tem alguns contatos de guias em português lá. Mas quem vai sozinho e chega lá na porta, assim, tem uma galera de guias, né, lá na porta de entrada, já lá em cima, tá? E os guias estão ali oferecendo o seu serviço, assim. E aí tem guia que vai cobrar 20 soles, 15 soles, depende do tamanho do grupo também, depende do idioma, né? E isso é bem interessante, porque
o ônibus para subir no Machu Picchu, ele está hoje em dia organizado pelo teu horário de ingresso. Então, se meu ingresso é às 8 da manhã, eu não posso pegar o ônibus das 6 da manhã, né? Porque eu vou estar atrapalhando quem tem o ingresso das 7. Então, hoje em dia está bem organizado o ônibus. O primeiro ônibus da manhã, que sai às 5h30, sai com todos os guias. E aí os guias chegam lá no Machu Picchu antes de todo mundo, antes do Machu Picchu abrir. E aí, quando as pessoas chegam no Machu Picchu, os guias já estão por ali, oferecendo seus serviços. Tem uma lojinha lá que vende uns livros sobre o Machu Picchu, então é bem interessante, tá? Deixa eu ver o que apareceu aqui de perguntas. Mas, na verdade, a Marília levantou a mão, né, Marília? Quer falar? A tua dúvida era que está escrita aqui, Marília, da hospedagem. Não, a hospedagem de Águas Calientes está incluída no pacote do Arquiteto Peru, tá? A gente tem duas... Depois que eu levantei a mão que eu vi aqui o lugarzinho para escrever. Tá, não, tranquilo. A gente fica 2 noites em Lima, depois a gente fica. Agora, putz, eu não reestudei o roteiro, mas a gente fica acho que 3 noites em Cusco, aí vai dormir 2 noites em Águas Calientes e mais 2 noites, 1 ou 2 noites em Cusco, dependendo do voo de volta. Então já está incluído, né, para todo mundo ficar lá em Águas Calientes, tá? Não tem que se virar assim, encontrar um lugar, tá? Ah, Ivete, sim, a Ivete foi comigo em 2018, né, Ivete? E foi muito linda aquela viagem. E que legal que tu vai agora em maio. Aproveita de novo o Machu Picchu. E tem isso, gente, Machu Picchu sempre dá vontade de voltar, né? Eu vou com o grupo e sempre entro de novo, a gente vê coisas diferentes, vê coisas novas, a gente muda com o tempo, então eu acho que cada visita vai se tornando mais interessante, mais complexa, né? Porque a gente vai aprendendo mais coisas. E a Marília perguntou em que momento tem que comprar o ingresso, né? Com antecedência, assim, eu acho que a partir do momento que a gente emitir já os aéreos da viagem, a gente já manda para vocês o tutorial, e aí você já compra o ingresso. Os ingressos mais, assim, requisitados, os que acabam antes, é o das montanhas, porque entra muito menos gente nas montanhas do que na Cidadela, né? E as montanhas, a Huayna Picchu é a mais celebrada, assim, então ela normalmente acaba antes do que os outros, tá? Mas com esses novos circuitos que eles fizeram, como elas são mais restritas, eu noto que menos gente tem feito as montanhas, então tem sobrado, tem tido ingresso até mais perto da hora, né? Antes, se a gente queria em julho, em março a gente já tinha que ter o ingresso para subir a montanha Huayna Picchu, porque senão já não tinha mais, né? Era, assim, realmente muito requisitado. Hoje em dia não está tão ruim, assim, a situação. Mas é bom comprar com antecedência, tá? Quando a gente comprar os aéreos, já mandamos os tutoriais e vocês já compram o ingresso, né? E é interessante que daí a gente já vai ter o grupo da viagem, vocês já podem ir conversando, olha, eu quero fazer tal trilha. Porque daí quem vai sozinho também tem como fazer amizade dentro do grupo e dizer, não, para não ir sozinho eu quero fazer tal, vamos contigo, eu vou tal horário, né? Uma outra questão que eu não comentei é que quando a gente compra os ingressos, a gente tem que escolher o horário, né? Muita gente diz assim, é incrível ver amanhecer no Machu Picchu, então pegar o primeiro horário das 6 da manhã é o melhor horário, sabe? Eu nunca achei muito emocionante esse momento do amanhecer, porque ele é um momento em que normalmente tem muita umidade no ar, então tem muita névoa. Então demora, assim, para a gente poder enxergar a cidade. Eu acho mais legal chegar ali pelas 8 da manhã e a cidade já está aberta, né? A gente consegue ter aquela primeira visão, assim, de chegar e ver tudo de uma vez só e ter aquela sensação de, era tudo que eu queria conhecer mesmo, era tudo que eu imaginava, sabe? Porque se a gente chega e tem muita névoa, a gente começa a ver umas pedras, umas névoa, umas pedras, umas névoa, parece... Eu me sinto no Harry Potter, assim, eu me sinto em Hogsmeade. Então, a minha sugestão pessoal é não ir nesse horário bem inicial e um pouquinho depois, assim, 8 horas já com certeza tem sol, e aí já está bem agradável, tá? A Elô perguntou que roupas e calçados eu indico em julho, né? No caso de querer fazer a trilha pela temperatura. Olha, é importante, em julho é friozinho, no sol a gente passa calor, a gente se queima muito, tem que ter muito protetor solar no Peru, realmente, sim, a gente, por conta da altitude também, se queima muito. E dá calor fazer as trilhas, né? Então tem que ter uma roupa leve e poder ficar um pouco cebola, assim, tirando camadas. Mas com certeza de calça, assim. Até porque tem muito mosquito, né? Então é importante ir de calça. Mas não é um super frio, porque com o sol fica quentinho, então fica agradável, tá? Aí de noite, sim, de noite a gente tem temperaturas frias e daí a gente tem que se preparar para ter pelo menos um casacão, assim, umas calças mais quentes, de repente uma segunda calça, assim, né? Aquela segunda pele que a gente chama, botar por dentro de uma calça jeans, por dentro de uma outra calça, tá? Isso é bem importante. E calçado, eu indico calçado de trilha ou calçado de caminhada, assim, né? Calçado de corrida. Jamais ir com salto,
nem pensar, impossível, mas jamais ir também, assim, com um All-Star, aqueles calçados que tem a sola muito fina, porque realmente é muito pedregoso e chega a doer o pé se a gente tá com um calçado que é muito fininho, né? Então, é importante ter um calçado de caminhada, um calçado de trilha, um calçado bom de caminhar. E aquela coisa, né, gente? Nunca me comprem um calçado logo antes da viagem, né? Porque tem que dar uma maciada nele antes de viajar. A gente sempre faz esse erro, mas é importante lembrar, tá? Comprar um mês antes um bom tênis e aí dar uma maciada nele ali já no dia a dia para poder chegar com ele bem moldadinho no pé, né? E não ser um sapato que vai incomodar, tá? A Letícia perguntou para quem tem medo de altura se é tranquilo fazer a maioria dos percursos. Olha, Letícia, as montanhas eu acho que não é tranquilo, tá? Para quem tem medo de altura mesmo, assim, as montanhas não é tranquilo. Mas a cidadela, a gente não sente em nenhum momento, assim, que tem um penhasco, né? Então, é bem tranquilo. Todos os caminhos da cidadela, assim, eles são mais para dentro do que na beira, assim, das alturas, né? Então, é bem tranquilo, assim. Eu acho que a cidadela, a própria questão de trem para a cidade do Machu Picchu, daí acho que é uma coisa importante, tá? Quem tem medo de altura, não dá para fazer a trilha da hidrelétrica, porque aquela trilha é subida e descida, despenhadeiro, assim, então realmente não indico, tá? Quem tem medo de altura tem que pegar o trem, ir pelo vale, que o trem é lindo, vai do lado do rio, assim, a gente vai dando oi pro rio, chega na cidadezinha, né, bem pé no chão, assim, né, não tem a coisa da altura, tá? Então, para quem tem medo de altura, eu sugiro isso. Mas é que depende também dos níveis de medo, né? Eu tinha uma amiga que tinha medo de altura, mas ela subiu comigo a montanha Machu Picchu quase até lá em cima. Quando chegou, assim, me deu até pena, mas chegou nos últimos 10 minutos de caminhada, ela desistiu, porque daí realmente ficou uma escadinha muito estreita. Antes tinha caminhos bem de boa, então ela foi indo, chegou lá em cima e ficou, não, isso aí, essa escadinha eu não vou, né? Então também dá para ir indo e testando seus limites, assim. E quando vê que não dá, né? Não se passar, assim, tá? Mais dúvidas, gente? Não sei se respondi tudo, se querem refazer as perguntas, se faltou alguma coisa. Nossa, Ceci. Eu tenho uma pergunta. Fale, Camis. Não é sobre o Machu Picchu, é antes. Quando tu começou a falar, tu disse pra gente que o Machu Picchu não é o sítio arqueológico mais preservado, né? Qual que é? A gente chega a passar por ele? Eu diria que o mais completo, assim, é o de Ollantaytambo. O de Ollantaytambo é muito completo, porque daí ali a gente tem várias funções na mesma cidadela e como ele não foi abandonado em nenhum momento, se sabe o que era cada coisa, né? No Machu Picchu, tudo que a gente vai ver é muita suposição, aqui teve esse vestígio, então a gente acredita que lá. E no Ollantaytambo, não. O Ollantaytambo, ele nunca foi abandonado, né? Ele foi conquistado, mas virou uma cidade espanhola. Então, tipo, sempre se soube o que acontecia ali, né? Então, se tem vestígios mesmo, sabe? Na verdade, fatos históricos, assim, né? Então, eu acho que Ollantaytambo, assim. Eu gosto muito de Ollantaytambo, mas eu sou time Ollantaytambo. Mas, enfim, eu acho que tem essa questão de que daí o Machu Picchu, ele trabalha mais com a nossa imaginação, assim, né? Ele dá mais margem de pesquisa e tudo mais. É bem interessante quando a gente entra nesse mundo, assim, é infinito, porque tem teoria disso, teoria daquilo, né? Mércia perguntou, o valor do ingresso para ir de trem é para ida e volta? A ida e volta do trem tá mais ou menos 100, 105 dólares, tá? Então, assim, ó, tem um valor do trem, que é só o trem, aí eles vendem um valor plus lá, que já inclui o ingresso do Machu Picchu. Eu não indico fazer isso, né, não comprar o ingresso junto com o trem, porque daí eles vão te dar um horário X do ingresso, e o circuito que tu nem sabe qual é, sabe? Então, eu acho que é sempre bom a gente entrar, comprar o nosso ingresso do Machu Picchu, o horário que a gente quer, o circuito que a gente quer, sabendo qual é o circuito, e aí depois a gente comprar o trem no horário que a gente precisa dele também, sem esses plus, assim, sabe? Mas o valor do trem é 100, 105 dólares e dá para pagar no cartão, daí direto no site do trem. A gente tem também um tutorial de como comprar o trem, aí vai passo a passo, qual o horário e tudo mais. Então é bem tranquilo, daí vocês conseguem colocar direto no cartão e não precisa a gente ficar de atravessador, assim. E eu gosto muito dessa questão dos tutoriais, do pessoal fazer sua própria compra do trem, do ingresso, para vocês também serem mais autônomos, assim, durante a viagem, né? Porque daí vocês entendem melhor as opções que tem. Eu tinha visto esse outro horário de tal coisa, mas eu escolhi esse porque eu quero, tarará. Então é importante, assim, a gente, quando viaja em grupo, eu sei que às vezes quando a gente procura uma agência de viagem, a gente quer o conforto de alguém que vai nos levar, mas eu gosto que a gente
vai levar vocês vão ter todo o conforto disso e toda a segurança disso, mas ao mesmo tempo a gente vai fazer vocês pensarem sobre esses lugares, assim, como que vocês querem visitar, né? Porque a Cissa tem as suas opiniões de qual o melhor circuito, de qual o melhor caminho, de se sobe montanha ou não, mas na verdade quem sabe, quem vai estar lá desenvolvendo o sonho da sua vida, né? Não é a Cissa, é cada um de vocês. Então, realmente, cada um tem que saber, assim, e desde que eu vi a foto daquela montanha ali, eu preciso subir aquela montanha, eu vou subir a montanha. Vamos lá, eu ajudo, sabe? Mas cada um tem que saber um pouco, assim, entender o que tem de opções e escolher essas opções, tá? Eu sempre trabalho na base da autonomia, assim, de fazer vocês serem cada vez mais autônomos e menos dependentes. Daí, se quiserem me acompanhar para viajar, eu fico encantada. Mais perguntas, minha gente? Já passamos um pouquinho aí do horário, das 11. Se não tiver mais perguntas. Gostou, Elo? Vamos? Se não tiverem mais perguntas, acho que é isso. Vou encerrar a gravação para também não ficar muito longa, né? E